Deus disse a ela: se eu não te der um casamento, você ainda vai me amar? Então eu falava assim: Deus, por favor, eu quero que esse tempo seja remido. Eu quero que o seu conhecimento venha para mim em tempo recorde, assim, porque eu não quero. Eu já perdi tanto tempo da minha vida. Você vindo lá no mundo. Eu já perdi tanto, 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 que eu não quero mais. Eu quero que o Senhor transborde em mim em tudo. E eu consagrava tudo a Ele, tudo. E eu consagro Sim. tudo a Ele hoje ainda. Glória a Deus. E eu consagrei o relacionamento também. Eu falei, Deus, eu não me vejo casada. Foi onde eu ouvi ele falar assim pra mim: e se eu não te der um casamento? Você ainda vai me amar? Aí eu percebi que eu não precisava. Sim. Aí eu falei pra ele: sim, senhor. O senhor me basta. Foi quando eu conheci o meu noivo, que é Na pastor. igreja. Aham. Que é pastor da igreja. Ele era pastor? Sim. É. Olha só. Quando eu entrei na igreja, eu olhei pra ele lá no púlpito, bem de longe. Não dava pra ver direito. E o Espírito Santo falou assim: é ele. Mas quando você congrega na igreja, você já conhecia ele? Não. Não, nessa igreja que você congrega, Pois é. era outro pastor ou era Na primeira igreja. que não você foi na trabalhou primeira com as igreja. irmãs? Foi nessa. Nessa. Foi na Assembleia. Porque eu entrei na igreja num movimento que eles chamam de Aviva. Ah, Que eles fazem 21 dias de oração, de cultos. 21 dias de cultos todos os dias para preparação dessa conferência. E eu entrei bem no comecinho. E eu ouvi o Espírito Santo falar. Quando eu ouvi no púlpito, eu ouvi o Espírito Santo falar: é ele. Só que eu falei: eu não quero ser enganada. Eu não quero me sim. enganar. Ah, Pode ser alguma coisa? Deixa. Falei: ah, tá bom então. Pastor é casado. Deus me livre, tá repreendido, em nome de Jesus. Aí, e foi passando o tempo e a gente começou a se aproximar, se aproximar. Realmente, ele não era casado. Ai, meu Deus. Ainda bem, né? Assim, né? Nossa. Que você estava escutando errado, Nossa, né? glória. Graças a Deus. Mas, quando o Senhor fez essa pergunta para mim, foi antes. E eu respondi: sim, Senhor. O Senhor me basta. E passou-se o tempo. Passou-se o tempo e eu o conheci. E só que eu já estava liberta de demônios, já estava servindo a igreja, já estava, inclusive, ministrando algumas ocasiões. Só que tem uma ferida na gente, que é a ferida da rejeição, que ela fica ali escondidinha, muito bem escondida. Quando a gente começou a se relacionar, essa ferida se mostrou. E eu tive que falar muitas coisas para ele, né, de como eu era, do que eu tinha passado. A gente teve um tempo de mais ou menos uns 8 meses de alinhamento. Então, não foi um começo fácil, porque ele tinha os traumas dele e eu tinha os meus. Relacionamentos, quando começam mais tarde, como o meu e o dele, eles vêm carregados também de bagagem. Sim. Então, são mais desafiadores, muito mais desafiadores do que quando você começa a se relacionar com 20 anos. Tudo é novo, você não tem bagagem nenhuma, então tudo é mais leve. Quando você tá mais velho, você tem as experiências antigas, que alguma coisa acontece que te lembra aquilo, você já, opa, não quero viver isso de novo. Então, a gente passou uns 8 meses, assim, muito desafiadores. Mas em todos, quando a gente pensava assim: ah, não dá, Deus unia de novo.
E a gente entendeu no Senhor que era o propósito dele. Sim, sim. E E hoje vocês são noivo. estamos noivos. Estamos Glória a noivos. Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu tenho uma pergunta. Você falou um fato que você vivia, você fazia, né? Que é sobre as roupas, né? O que você vestia, eles mandavam até no seu vestir e tudo Mandava. mais. Você tem tipos de roupas que ele escolhe? Objeto? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. É bom saber. Para alguém que está em trabalho, né? Eu estava nesse processo de 21 dias, que é o processo de purificação. Você não pode usar roupas escuras, somente roupas claras. Mulher, se for calça, uma calça muito larga, roupas brancas, não mostrar o cabelo. O orixá que regia, né, a minha vida, ele não pedia para raspar. Mas em alguns casos você tem que raspar também. Sim. E eles escolhem a roupa. Nos trabalhos que eu fazia, por exemplo, era para uma entidade da cachoeira. Ela falava para mim as coisas que ela queria. E eu ia no mercado e comprava tudo que ela queria. A cor. E sempre tem muito a ver com cor. Ela Isso, né? tem. De cores. Tem. Ela gosta de tal cor, então até as frutas vão ser da cor que ela gosta. Sim. Tudo é assim. Tem algum objeto, alguma coisa que o demônio, ele atua ali? Ou não? Tudo que for consagrado para ele, ele vai atuar. Consagrado. Ele vai atuar. Num copo com água, ele vai atuar. Entendi. Tudo tem que ser consagrado, mas tem algumas coisas que, né, são mais do que outras. Sim. Hoje em dia, a gente está relativizando muitas coisas, inclusive no meio cristão. Que são coisas que, se a gente for pegar na palavra, a gente não poderia fazer. Né? Sim. Inclusive na minha área, na educação física, a yoga, por exemplo. A yoga, o que é o yoga? O yoga é um tipo de atividade física muito boa, só que ela tem os nomes dos movimentos, são nomes de saudação para determinados deuses hindus. Então, toda vez que você está saudando, você está negócio lá fazendo, que sim. você está saudando um Deus que não é o seu. Sim. Então, você abre portas, você abre muitas portas sem perceber. Então ele tá ali, né? Atuando Tá ali ali. nessa saudação aí. Tá ali, é assim, é como se fosse um muro aqui. Sim. Você é um muro lisinho. Você começa a martelar ele. Você começa a martelar. E o demônio, ele não precisa de uma brecha enorme. Ele precisa de um pequeno risco. Ele não mostrava algo pra você na religião dos crentes? O que os crentes faziam, que era Claro, ele, com que era certeza. ele, que era dele, Com certeza. objeto ou algo que os irmãos faziam, o que fala? Satanás, ele não cria, né? Ele copia tudo. Sim. Ele copia tudo. No kardecismo, a gente tinha músicas no kardecismo que eu canto na igreja. Nossa. Tinha uma foto enorme de Jesus, assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer ver? A própria manifestação do Espírito Santo. Se você for numa igreja mais pentecostal, você vai ver o Espírito Santo se manifestar ali. Se você for num terreiro, Você vai ver a mesma coisa. muito parecido. Sim. É muito parecido. O que difere ali? O seu discernimento. Se saber o que é de Deus ou O que é de não Deus é. e o que não é. Uma vez eu fui num culto que o pastor era um ex-candomblessista. E eu tenho muito cuidado com isso. Muito cuidado para falar que não é e para falar que é.
porque eu não posso atribuir a Satanás uma coisa que é do Espírito Santo. Sim. Mas a maneira como era conduzido e alguns detalhes, porque ele vai deixar uma marca, você consegue discernir. Sim. E um desses dias eu estava muito incomodada com uma menina que estava do meu lado e ela, né, todo mundo assim, num mover do Espírito Santo, e eu sou muito, eu olho muito, eu observo muito. E a menina estava de uma maneira muito estranha. Eu olhei e pensei assim, Deus, eu não posso repreender numa igreja que nem é minha. Eu tô aqui só observando. Sim. Mas eu falei assim, Espírito Santo, desamarra o pé dela. E ela foi e soltou o pé. Eu falei, eita. E- Falei, esse lugar aqui não é. Não é pra eu estar aqui, não. Era numa igreja. Era numa igreja. Meu Deus. Era numa igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Sim, sim. A gente tem que tomar muito cuidado do que é de Deus, o que não é. A gente não tem como discernir 100%, mas o Espírito Santo, Sim, ele ele revela, ele ele revela. mostra. revela. Sim. Tem muitas coisas. A Bíblia é usada de forma errônea. Porque eu lembro de uma vez eu incorporada falando com a minha mãe. Porque diziam que tinha um recado para dar para minha mãe. E lembrando que meu pai não era cristão, meu pai faleceu não sendo cristão. Uhum. A minha avó, a mãe da minha mãe, também não, mas meu avô era. E essa tia-avó, né, que era a mãe de santo, ela falava assim: eu tenho que dar um recado para sua mãe. Vai lá. E eu fui. Já tá morta já. Essa Já? tia. Ixi, ela morreu quando. Isso era o demônio, né, gente? É, Você um pouco sabe que- depois que eu nasci, Sim. ela Não faleceu. tem Então como era. voltar dos mortos, né? Não, era o Sim. demônio. E o demônio falou assim: vai lá que eu tenho que dar um recado para ela. Eu fui. Sim. Nesse dia eu não lembro muito o que foi falado. Eu só lembro da parte da minha mãe perguntando, né? Como é que tá o meu marido, né? O Tavares. Ele fala, tá bem, tá comigo. E a minha mãe, não, também tá muito bem. E o meu pai? Quando falou e o meu pai, eu senti em mim um tranco. Sabe quando te dá um tranco? Sim. E eu senti. Aí falou assim: eu não sei dele. O seu pai, o pai da sua mãe, O pai da minha era, mãe. era crente. Era Servia a cristão. Deus. Olha só. O pai da minha mãe. E ele falou assim: eu não sei dele. Porque não tava com ele, né? Tava em Deus. E aí minha mãe falou assim: Aí ele falou assim: na casa do meu pai tem muitas moradas. Quem falou? Na Quem falou? entidade. Meu Deus. A- Olha só. Você quer discutir Bíblia com o demônio, a gente não consegue. Porque ele tava lá. Uhum. Testemunha ocular de tudo que aconteceu. Por que ele falou isso? Engano? Ah, pra sua mãe ele falou, né? Engano. Olha Então, só. né? Tem algumas moradas que eu não acesso. E Sim. realmente, não tem. Não Sim. tem acesso. Mas isso foi um caso de que eu tive que testemunhar isso para uma aluna minha. Uma aluna minha me perguntou assim: Thalita, eu tô pensando em tirar cartas. Aí eu falei: é mesmo? Eu falei: ai, Jesus, por favor, eu não posso falar tudo que eu penso, não, porque eu preciso de dinheiro também para viver. Ai, Jesus. Aí eu falei: é mesmo? Ela é. Aí eu falei: se ela não falar nada, eu não vou falar nada. Ela virou e falou: mas será que é pecado? Falei: agora Isso aí você já era evangélica? já. Já era evangélica. Falei: Mas não tava ainda trabalhando lá como ensinando ainda. Tava na igreja. Tava Tava na firme. igreja? Só que eu tinha um certo receio, né? Porque o meu testemunho é um testemunho muito forte. Sim.
Algumas pessoas, elas não estão preparadas para escutar tudo. Sim, sim. Mas essa menina era crente? Não, essa menina não, era uma aluna Ah, minha. ex. Não, era uma aluna. Ah. Aluna de personal. Aí ela veio pedir conselho a você. Eu não sei por que ela veio me perguntar, será que é pecado? Sim. Aí eu fiquei ali, né? Falei, Jesus, eu vou ter que falar, né? Falei, é pecado. Inclusive é abominação. Ela, por quê? Aí eu tive que contar um pedaço do meu testemunho. Sim. Eu falei, olha, eu já participei dessas religiões, eu sei o que acontece. Você pode achar que isso é... A pessoa acertou, mas ela não acertou. Ela te induziu a caminhar num caminho, porque você vai tirar cartas. Ela fala tudo do seu passado. Tudo. Então ela te induz a um caminho. Porque como ela acertou tudo do seu passado, você deduz que ela vai saber do seu futuro. Então você está sendo induzido a caminhar no caminho. Sim, sim. E vai acontecer. Meu Deus. E como acontece, você vai querer saber e o seu próximo passo. Isso. Aí você vai de novo. E depois e o próximo. Então você está seguindo as orientações Sim, de um demônio para seguir a sua vida. é isso mesmo. Porque aí ela foi e falou para mim: Nossa, eu tenho uma amiga que ela vai toda semana tirar cartas. Meu Deus. Falei, ela já não tá vivendo, ela tá escrava. Isso mesmo. Ela tá escrava de demônios. Meu Deus. E eu tive que falar isso pra ela. E é complicado, né? Porque eu atuo de maneiras diferentes hoje. Eu falo da minha fé para todos os meus alunos. Sim. Só que tem determinados momentos que você tem que ter muita sensibilidade para saber até onde você vai, porque muita gente ainda não está preparada e não é o momento dela. Mas esse momento de confronto, você tem que escolher quem você serve. Porque a gente não pode ficar calado também. Sim, com E certeza. toda vez que a gente dá testemunho, a gente está colocando a luz para a pessoa. E a pessoa aceita ou não essa luz. E Sim. o aceitar ou não já não nos cabe, Isso. né? E você viveu bastante tempo, né? 30 anos é muita coisa. Muita coisa. Com certeza você viveu muita coisa, viu muitas coisas que não dá pra contar aqui tudo, né? É 30 anos. 30 anos. Meu Deus, mas hoje você pode, né? Tá falando tudo que Deus fez na sua vida, né? Que é o mais mais importante. Meu Deus, a mudança, né? A libertação que ele fez. Transformação. Bom, e hoje você tá noiva, Estou né? noiva. A igreja, é a mesma igreja? A Você mesma igreja. Estou congregando na mesma igreja. Estou aqui sob a bênção, né, dos meus Sim. pastores, pastor Ismael, pastora Moaida, debaixo da oração do meu noivo, pastor Pedro. Que bênção. Não pode estar aqui hoje, Não né? pôde estar aqui. Questão de trabalho, né? Tem que respeitar. Meu Deus. E chegando no finalzinho já, né? E hoje, como que você tá? Assim, bem, com Deus, tudo maravilha? A vida do cristão, Não é fácil. enquanto a gente está aqui, né, a gente está com a espada, tem que estar com a espada e Isso, a preparado. armadura pronta, né? Sim, com certeza. Mas hoje eu tenho paz. Sim. Eu tenho paz e eu pertenço.